Olá, aqui é o professor e pastor Gilberto Barbosa da Costa. Estamos mais uma vez aqui em nosso canal Gilberto Barbosa 25 para um novo momento de reflexão. Nessa oportunidade eu gostaria de refletir com vocês sobre Entre Amós e Amazias. Antes da nossa reflexão, gostaria de pedir a você que curtisse esse vídeo, comentasse, compartilhasse e se inscrevesse em nosso canal. Caso você já seja inscrito, gostaria de motivar você a convidar outras pessoas para estarem participando aqui conosco dos nossos momentos de reflexão através do nosso canal Gilberto Barbosa 25. Vamos à reflexão de hoje. Entre Amós e Amazias. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, nós temos um profeta entre os chamados profetas menores, que é o profeta Amós. Amós é um profeta muito interessante, com uma mensagem muito profunda contra a injustiça social, contra os desmandos e a idolatria no meio do seu povo. Amós era natural de Tecoa, uma vila pequena que ficava a cerca de 15 quilômetros de distância de Jerusalém e mais ou menos a uns 9 quilômetros de distância de Belém, em Judá. Sendo natural da região de Judá, ele foi enviado a Israel, ou seja, ao Reino do Norte, para dizer que o Senhor traria juízo àquela região, ao Reino do Norte, a Judá também e as demais nações pela prática da injustiça social, da violência, dos desmandos e da idolatria. E chega um momento do ministério de Amós em que ele vai estar frente a frente, com um outro líder religioso, mais precisamente o sacerdote Amazias, que provavelmente nesse período fosse o sumo sacerdote ali no Reino do Norte. E nesse embate ficam muito claras as distinções entre Amós e esse sacerdote. Quando nós lemos o capítulo 7, do 10 até o 17, fica muito claro nesse diálogo, nesse enfrentamento, as diferenças entre esses dois homens. Fica nítido para nós que Amós está falando em nome do Senhor, em nome do Deus vivo, do Deus único, do Deus altíssimo, do Deus verdadeiro. Ele não se importa a quem vai falar, a quem vai se dirigir, se ele estará diante do povo humilde e mais necessitado, ou se ele estará diante de sacerdotes, juízes, reis poderosos. Ele tem o único compromisso, o exclusivo compromisso de trazer a mensagem do Senhor. Amazias não. Amazias está defendendo interesses de terceiros. Mesmo que esses terceiros estejam distantes de Deus, fazendo o nome do Senhor ser indignificado, mesmo fazendo gemer o seu povo por conta das injustiças. Fica claro e evidente que as ações de Amós, elas são direcionadas pelas forças divinas. Amós diz assim: eu não sou profeta no âmbito profissional, eu não sou filho de profeta. Ou seja, Amós não frequentou uma escola de profetas, ele não era filho de profeta, ele não participava de nenhuma instituição, de uma escola que formasse profetas ou que ajudasse a alavancar esses ministérios. Ele diz: o Senhor me tirou de trás do gado e me ordenou a profetizar.
a Israel as suas palavras. Ao contrário disso, Amazias, ele traz e envia recados das instituições, o sacerdócio em Israel, a monarquia em Israel, sendo que essas instituições elas já se corromperam há muito tempo. Elas já têm um olhar a par, autônomo de Deus há muito tempo. Essas instituições elas não se importam com o querer, a vontade do Senhor e nem apelam para a força, o braço forte do Deus Todo-Poderoso, do Deus único e verdadeiro. Então a gente percebe claramente que Amós está numa total dependência do Senhor. Amazias ele já está completamente vendido ao sistema e às suas instituições. Amazias imagina ser um intermediário como sacerdote entre Deus e o povo, mas ele não entende como quando um homem vem falar da parte de Deus. Ele não consegue contemplar quando um homem está cheio da presença de Deus. Ele não tem a compreensão de quando um homem está revestido de uma autoridade que vem do alto. Ele é sacerdote em um templo físico, um imóvel. Ele é sacerdote que milita a causa de um rei terreno, independente de que esse rei esteja agindo com corrupção, independente que o pobre esteja sofrendo e que os ricos estejam em abundante luxo, desfrutando de muitos bens em detrimento da mazela do povo. Amós ele vai chamar as mulheres dos ricos de vacas de Bazã, porque elas sustentam seus luxos, obrigando seus maridos a colocarem um peso ainda maior sobre os trabalhadores, sobre o povo, para que elas possam ter todas essas benesses materiais e sustentarem as suas manias e os seus exageros. Amós ele luta a causa dos trabalhadores, ele luta a causa dos sofredores, dos oprimidos. Amazias não, ele tem uma aliança com aqueles que têm o poder e ele faz de tudo para que esses mantenham o poder, independente de qualquer coisa, para que ele possa desfrutar das mesmas benesses terrenas e materiais que esses. Há uma clara distinção entre Amós e Amazias. E nessa reflexão, nós somos desafiados a nos posicionarmos ao lado de Deus ou ao lado da corrupção, junto a Deus ou junto aos sistemas humanos, independente da corrupção deles. Muita gente tem optado pelo lado de Amazias. Eu defendo o rei, eu defendo a monarquia, eu defendo o sistema religioso. Eu estou com quem tem na mão a faca e o queijo. Amós não. Ele prefere ficar ao lado do Senhor, ele prefere falar em nome de Deus e ele prefere lutar a causa daqueles que são oprimidos, que Jesus no Novo Testamento vai chamar de pequeninos, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o trabalhador. Amazias tenta debochar de Amós. Vai embora, volta para sua terra, profetiza lá, coma lá o seu pão, faça lá o seu trabalho, mas suma daqui. Mas um servo de Deus, como Amós, ele só vai aonde o Senhor mandar. Ele só fala aquilo que o Senhor autoriza. Ele só cumpre o querer e a vontade do Senhor. Que nós também sejamos assim. Que nós possamos ter em nossa vida as características,
a decência, a moral, a ética, o direcionamento de Amós. Que quando olharem para as distinções, as diferenças gritantes, que possam ver em nós não as características de Amazias, mas que possam contemplar em nós as características do profeta Amós, que falou por Deus, em nome de Deus, enviado por Deus, debaixo da autoridade de Deus, em benefício dos seus semelhantes, em benefício daqueles que optam pela dignidade, pela nobreza, pelo trabalho, pela justiça. Que as marcas de Amós nos acompanhem, da obediência, do temor ao Senhor e da justiça. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade de fazermos reflexões. Até lá, fiquem na paz.